Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje é o nosso quadro Descomplicando o Texto, tá certo? Eu trago um texto bíblico aqui e tento trazer o real sentido do texto para que nós possamos compreender a Bíblia Sagrada à luz do que a Bíblia diz, fazendo uso do princípio da intencionalidade autoral, ou seja, a intenção que o autor deu ao texto. Vamos nessa? E o texto escolhido para hoje foi o texto que está lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, lá no capítulo 12, no versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que esse texto significa? Paulo diz que nós devemos apresentar, ou melhor, ele escreve à igreja de Roma, e aí a gente faz uma aplicação para nós, essa a leitura correta que devemos fazer, né? O vosso corpo como sacrifício vivo, né? Vivo, santo e agradável. O que Paulo está usando aqui? Falando que tudo isso o nosso, deve ser o nosso culto racional, ele deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A linguagem que Paulo está usando aqui, ela é veterotestamentária. O que significa? Sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, o povo levava os seus animais perfeitos, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, para que eles fossem sacrificados. E assim era feito o culto a Deus no Antigo Testamento. Então a linguagem que Paulo usa aqui veterotestamentária faz sentido, porque a igreja de Roma é uma igreja formada por judeus. E ele escreve essa carta, de certa forma, para poder fazer uma correção acerca da doutrina da salvação, porque muitos judeus, apesar de terem sido convertidos ao cristianismo, entendiam que havia a necessidade da aplicação, ou melhor, da execução da lei de Moisés para que então alcançassem a salvação em algum grau. Não eram judaizantes, como lá em Gálatas, mas estavam fazendo essa confusão. Então, Paulo, de forma muito profunda, ele escreve essa carta à igreja de Roma. Se nós vemos a simplicidade lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, simplicidade do evangelho, nesse versículo, nós vemos que na carta de Paulo aos Romanos está a profundidade do evangelho. Paulo escrevendo ali, explicando sobre o que é o evangelho. Mas o que é esse culto racional? Né? Vamos tentar entender o seguinte. Quando nós vamos para o Antigo Testamento e vemos aqueles sacrifícios sendo feitos e chegando como um aroma agradável a Deus, e Deus aceitando esse sacrifício e perdoando o povo por conta dos pecados, e aí a gente chama de expiação, né? O bode expiatório, aquele sangue do animal aspergido no propiciatório e Deus perdoando o pecado, tudo aquilo ali é uma sombra do que viria a acontecer com o sacrifício perfeito de Cristo no Novo Testamento. Então nós devemos olhar para aquele culto no Antigo Testamento como uma sombra no Novo Testamento, ou seja, tudo apontando para a obra e a pessoa de Cristo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Cristo ele é o sacrifício perfeito, não há mais a necessidade de um mediador imperfeito que era o sacerdote, porque o véu do templo se rasgou e agora nós temos acesso direto a Deus, mas mediado por Cristo Jesus. Então, se Paulo fala, olha, apresentei esse sacrifício, que é o culto racional, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam entender que aquilo que aconteceu lá atrás era uma sombra de um corpo, era um tipo, era uma tipologia do que viria a acontecer com o sacrifício perfeito de Cristo. Hoje, nós devemos centrar o nosso culto na obra e na pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos o Cristo prometido, nos Evangelhos, o Cristo manifestado, em Atos, o Cristo proclamado, nas cartas, o Cristo explicado, e em Apocalipse, a consumação da obra de Cristo. Então, nós temos que a Bíblia, ou melhor dizendo, nós precisamos entender que a Bíblia, como tema central, ela tem a sua centralidade na obra e na pessoa de Cristo. Então, o tema central da Bíblia podemos definir como a salvação do homem ou a redenção do homem por meio da obra de Cristo. Toda ela é sobre Cristo. Então, quando a igreja se reúne para adorar a Deus, todo o processo do culto deve ser racional. O que isso significa? Todo o processo do culto deve ser centrado
na obra e na pessoa de Cristo. O Cristo prometido, o Cristo manifestado, o Cristo proclamado, o Cristo ensinado e o Cristo que virá consumar a sua obra na plenitude. Então, o que deve ser cantado nos hinos? A obra de Cristo, a redenção, a salvação do homem por meio da obra de Cristo. O que deve ser pregado no culto? A obra e a pessoa de Cristo. Então, deve ser o culto de pregação redentiva. Então, tudo no culto deve ser centrado na pessoa e obra de Cristo. Todos os elementos que fazem parte do culto, o que nós chamamos de princípio regulador do culto, devem estar centrados na obra e na pessoa de Cristo. Aquilo que ele fez, né? Aquilo que nós éramos, aquilo que nós nos tornamos depois daquilo que Deus fez. Então, tudo isso deve ser centrado na obra e na pessoa de Cristo. Os louvores, a pregação, as orações. Então, o culto racional apresentado a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável, ele deve ser centrado na obra e na pessoa de Cristo. Todo o culto, do início ao fim. Nada além disso. Qualquer coisa que foge disso, nós não estamos prestando um culto santo, agradável, vivo a Deus, como Paulo orienta aqui na sua carta aos cristãos de Roma. Então, prestar um culto racional a Deus, que é um culto em que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, diz respeito à obra de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez por nós. Quem é Deus, quem nós éramos e o que Deus fez por meio da obra de Cristo. E agora o Espírito Santo nos conduzindo no processo de santificação, aguardando o último dia que será o dia da glorificação. Né? Tá certo? Então, esse texto de Paulo em que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diz respeito a um culto prestado a Deus, centrado na obra e na pessoa de Cristo. Centrado na pessoa e na obra de Cristo. E só para a gente finalizar esse vídeo, eu queria fazer uma breve divisão das formas de culto. Duas formas de culto, o culto individual e o culto com a igreja. Essa carta é uma carta eclesiástica. Paulo está destinando à igreja, como a igreja deve apresentar o culto a Deus, o culto racional, centrado na obra e na pessoa de Cristo. Mas nós temos o culto também individual, porque Paulo vai falar na primeira carta aos cristãos lá de Corinto, no capítulo 10, versículo 31, o seguinte, ele vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer coisas, fazei-as para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida é um culto prestado a Deus 24 horas por dia, seja no trabalho, seja na escola, seja no lazer. Tudo o que eu fizer, devo fazer para a glória de Deus. E quando eu cultuo a Deus na minha individualidade, de forma a fazer tudo para a glória de Deus, quando eu chego no meu culto público, eu também preciso, junto com os meus irmãos, alegrar por conta daquilo que Deus fez por nós. Tá certo? Então esse foi o nosso texto de hoje, neste quadro Descomplicando o Texto. Espero aí poder ter ajudado na melhor compreensão desse texto. Que Deus possa te abençoar e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Lembrando que esse quadro Descomplicando o Texto, ele sai aqui no canal todas as sextas-feiras, tá certo? Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, comenta qualquer coisa, tá certo? E que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e abençoar a tua vida por meio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Valeu!